Bom dia a todos. Esta manhã a gente faz lembrança de um servo de Deus bastante conhecido, né? São Francisco de Assis. São Francisco de Assis viveu no ápice da Idade Média e, se a gente for considerar, ele foi mais um servo de Cristo que passou pela nossa terra. Ele é conhecido como Pai Seráfico, pois ele é considerado pela ordem franciscana o santo que melhor atingiu o caráter de Cristo sobre a terra, com atos de misericórdia, bondade e humildade. Eu falo que muitos outros conseguiram chegar no mesmo patamar de São Francisco, e ainda falo que o maior milagre de São Francisco foi ele ter sobrevivido naquela época. Tá? Era uma época de muita obscuridade, violência, escuridão espiritual, fanatismo, intolerância, aonde pessoas que em vários momentos tentaram viver no meio da corrupção que era a igreja, tentaram sobreviver e viver a sua fé de forma humilde, acabavam perdendo suas vidas por simplesmente, às vezes, viver uma vida nos moldes do Evangelho de Jesus. Pois durante muito tempo a nossa fé ela tem que retomar ao lugar do seu início, voltar ao primeiro amor da sua existência, voltar ao caminho de Jesus, que é simples, que é manso, que é humilde, que é misericordioso. E a igreja, durante alguns períodos, não vou falar que a gente pode estar vivendo um desses, ela se enche de orgulho, prepotência, vaidade, e se enche de um luxo, de soberba, e se esquece qual é o seu verdadeiro propósito no mundo, que é fazer a vontade de Deus. São Francisco de Assis, ele foi um desses homens, um dos pequenos de Cristo, que de forma humilde simplesmente falou: vou viver de forma humilde o caminho de Jesus. Existia na Idade Média o costume de fazer voto de pobreza. A ordem de São Francisco foi uma que deixou muito em voga essa característica do voto de pobreza. Não é para a gente fazer voto de pobreza hoje em dia. Afinal, nós já somos pobres. Tá? Não precisa de voto para ser pobre. Simplesmente ter uma vida normal já é característica de ser pobre. Tá? Estranho é ser rico. Tá bom? É o que destoa da realidade que vivemos. Mas a pobreza que a gente fala, a pobreza de São Francisco, a pobreza de Jesus, é uma pobreza que a gente vai erroneamente chamar de pobreza, mas a humildade de coração. Um coração puro, humilde, com um olhar que a gente vai falar que é um olhar infantil, um olhar de inocência, um olhar de bondade, olhar o meu próximo com um olhar de pureza, olhar a criação de Deus com um olhar de renovação. Isso é a pobreza de Jesus. Não é a pobreza de bens materiais, ou de se autoflagelar, de viver uma culpa com a angústia de um pecado eterno. Não. Isso não é a mensagem de Jesus. A mensagem de Jesus é para nós retomarmos a essência da nossa alma e reconhecer que a gente nasceu nu e vai morrer nu. Da mesma forma que aparecemos nesta terra, nós partiremos para a glória celestial e nos encontraremos com aquele que é o único e digno de receber o louvor, e nós abraçaremos ele com alegria, sem apego material nenhum, sem apego a nenhuma realidade material desse mundo. E isso é a humildade de Jesus, de reconhecer que eu não sou melhor que ninguém, de reconhecer que todos nós caminhamos na mesma terra. E em falar em terra, reconhecer também, como
como nós caminhamos na casa comum. Nosso planeta não é o planeta da Carol, não é o planeta do Fernando, não é o planeta do Elon Musk, não é o planeta do Donald Trump, é o planeta de todos. E esse planeta clama por cuidado. Um planeta que foi dado a gente, com o nosso único trabalho nesse planeta é sobreviver nele, viver uma vida digna nele, e ele dura milênios, milhões de anos, e nós estamos conseguindo fazer uma proeza de destruí-lo por nossas ações. Nós estamos fazendo a proeza de matar a nossa vida. Aquilo que nos dá vida está morrendo pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, pela cobiça e ganância de poderosos que caminham nessa terra como se não houvesse mais ninguém que caminhasse, ninguém que respirasse, ninguém que bebesse. Nós respiramos o mesmo oxigênio, bebemos a mesma água, participamos da mesma luz do sol, estamos todos interligados numa rede de vida no qual nós estamos destruindo. Nós estamos destruindo pela ignorância das nossas ações. Estou falando nós de uma forma bem ampla, não somos exatamente nós, mas a humanidade em sua totalidade. Quando se constroem fábricas que destroem o meio ambiente de forma avassaladora, onde não existe limite para o lucro, onde o ser humano é objeto, é produto, é trabalho forçado, onde pessoas são escravizadas, onde pessoas hoje são chacinadas ao vivo pela TV. E nós apreciamos no sofá de nossas casas, onde a vida não tem valor, onde o Espírito de Cristo ele está se esfriando, o Espírito Santo se entristecendo pelas ações da humanidade, aonde nós nos encontramos cada dia mais endurecidos, afastados da essência que é a nossa vida em Deus, afastados do caminho do Evangelho, afastados daquilo que é a nossa própria humanidade, espiritualidade, e nós nos tornamos cada dia mais frios, sobrecarregados, indiferentes à dor do nosso próximo, indiferentes à dor do nosso planeta. Quando a gente tem São Francisco de Assis como um sinal de uma pessoa normal que conseguiu caminhar nos passos de Jesus, também é um sinal. Todo santo, toda santa, não é uma divindade, não é um anjo, não. Eles são sinais, semáforos, placas, onde indicam a direção que às vezes a gente deve tomar, outras vezes para a gente não tomar, mas eles quiseram seguir a Cristo e são sinais para nós também seguirmos a Cristo, caminharmos no caminho de Jesus, sermos imitadores de Jesus. Temos inspirações de pessoas que vieram antes de nós, e nós também seremos, em nome de Jesus, inspiração para aqueles que vierem depois de nós, mas sinais de uma nova vida. Jesus é o nosso alvo principal. São Francisco, Maria, São José, vários outros, podemos lembrar inúmeros homens e mulheres que caminharam nessa terra, que foram sinais. Que esses sinais da vida nos façam retomar para o primeiro amor, nos façam retirar a nossa caminhada que está sendo obscurecida, retomar para o caminho da luz, retomar para o caminho da humildade em Jesus. Que sejamos também sinais para nossos irmãos e irmãs. Nós temos este dom que nos foi dado por Deus, nós somos servos de Cristo. Sejamos então sinais de Cristo no mundo. Que Deus nos abençoe.